qual que seria o retrato de um usuário que se trata no centro de atenção psicossocial, né? Ele é predominantemente homem ou mulher? Homem. Homem, né? Uhum. Muito mais, deu uma diferença muito grande? Deu sim, foi 79% da nossa amostra referia a homens. Sei. E qual a droga que vocês encontraram de mais uso? Álcool. Foi o álcool. Álcool. Em segundo lugar? Crack. No caso, foi o crack. O crack. No caso da nossa Nossa pesquisa. pesquisa. Por que você está falando no caso da nossa pesquisa, Cláudio? Porque nós comparamos, né? Na verdade, quando a gente foi elaborar o nosso projeto, a gente pegou outras pesquisas semelhantes, só que em contextos diferentes. Blumenau, cidade do Rio Grande do Sul também. E realmente, e o perfil de drogas lá era diferente, né? Primeiro era o álcool, algumas eram o tabaco, outros eram o crack, a maconha, e não tinha tanto o crack como segundo lugar, como foi o nosso estudo. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o Centro de Atenção Psicossocial, que é ligado à Prefeitura Municipal de Betim, atende muita gente que usa crack. Sim. Né? E atende de uma maneira eficiente, né? Que as pessoas estão lá, né, em tratamento. Sim. E vocês pesquisaram religião? Pesquisamos, mas a gente não encontrou na maioria dos prontuários. Esse dado, então, às vezes não foi coletado pelos Isso. profissionais. Até porque na ficha mesmo, de cadastro deles, não consta esse dado. Não é necessário preencher. E o Estado Civil? Quem é que usa mais drogas? Os solteiros, os casados, viúvos? Solteiros. Os solteiros? O dado eu não lembro exatamente qual que é, mas os solteiros são Os solteiros. predominantes. Quando a gente faz uma pesquisa de perfil, a gente não tem acesso ao porquê que a gente encontra, né? Que a gente só confere a porcentagem. Vocês têm alguma ideia sobre isso, na cabeça de vocês? Por que será que solteiros teriam mais tendência a usar drogas do que casados? A pergunta que me faço é até que ponto eles estão solteiros mesmo. Sim. Porque eu penso justamente no casamento com a droga. Sim. O sujeito abdica da falta, a falta que é característica de uma estrutura neurótica, digamos assim, que faria ele querer buscar uma esposa, um esposo, alguém, e ele se casa com a droga, ele encontra a completude ali. Então ele não deseja ter isso. Isso é uma realidade, né? Quando alguém usa drogas, parece que não quer mais usar nada, né? Então, às vezes tem... mais nada, né? Entra num estado de completa bulia. Sim. E talvez seja aí que a gente consiga interferir, né? A partir dessa realidade retratada, a gente pode pensar, então, o que a gente pode oferecer para essas pessoas que não seja a droga, né? Por exemplo, um CAPS álcool e droga, o que ele oferece em termos de tratamento para as pessoas? Além, por exemplo, de uma psicoterapia, além, por exemplo, da presença de um psiquiatra, de um médico medicando para ajudar nas abstinências, o que um CAPS álcool e drogas tem? Ele oferece oficinas terapêuticas, grupos de discussão, grupos com famílias, a clínica mesmo, como você disse, que são as terapias, as psicoterapias. As oficinas que acabam ensinando ele a fazer alguns trabalhos artesanais, né, que isso é muito interessante. Sim. Uma coisa que a gente nota muito na clientela que usa crack, álcool e outras drogas, além dessa ruptura, né, com a família, às vezes é uma falta de amor próprio, porque as pessoas vão ficando muito sozinhas. Então é uma história de grandes rupturas, vamos dizer assim, né? Muitas vezes as trajetórias são tão dramáticas que as pessoas terminam sozinhas, né? E talvez seja aí, então, que o profissional de saúde possa ajudar, de uma maneira alinhavando ou alinhando um pouco uma trajetória de vida que foi perdida por causa da droga, né? Então, uma pesquisa de perfil, como vocês muito bem fizeram, ela mostra para a gente os desafios que a gente tem pela frente, né? Como profissional atual da saúde, como profissional futuro, né? Que é como que nós vamos fazer, como é que nós vamos pensar uma política que atenda, como você disse, cada caso, né? E não uma política para todos os casos. Vocês acham que essas pesquisas que foram fomentadas, né, a partir do perfil, como que elas podem contribuir para que outras pesquisas aconteçam? Eu acredito que a pesquisa de perfil ela tem muito esse papel de ajudar no auxílio e fomentar outras pesquisas. Ajudar no auxílio de orientar políticas mesmo, de saber de onde que vem esses dependentes químicos. Sim.
saber com qual droga nós estamos lidando, de que forma, o que é feito com esse paciente, então como que ele é integrado na nossa rede de atenção. Isso é fundamental. E também orientar novas pesquisas mesmo, porque o CAPS-AD de Betim é bem recente, né? Foi inaugurado em fevereiro de 2012. E realmente não tem poucos trabalhos. Esses foram são 3 trabalhos, na verdade. Os fatores de adesão, que é uma pesquisa qualitativa, né? E a de internação psiquiátrica, a redução do número de internações psiquiátricas. Até porque o CAPS-AD é um dispositivo que foi criado exatamente para tratar essas pessoas com dependência química. Foi criado pelo Ministério para isso, com esse objetivo. Eu acho também que uma coisa importante, né, que a pesquisa traz para a gente é a capacidade de a gente se debruçar sobre esses dados, né, e realmente poder retornar lá para a equipe e mostrar isso. Né, porque as pesquisas das universidades, elas precisam ter esse compromisso ético, né, já que os serviços se abrem para nos ajudar a coletar dados, nós precisamos de devolver para a comunidade, até como uma ação de cidadania da universidade, os dados, né? É uma questão ética da pesquisa, né? Poder retornar esses dados na esperança de que esses dados sirvam para iluminar políticas e para ajudar a vida do cotidiano dessas pessoas, que já é tão difícil. Meu nome é Caio, sou natural de Belo Horizonte, tenho 18 anos e já vim de uma família que todos eram viciados em drogas lícitas. Alguns eram viciados no alcoolismo, tabagismo e alguns até mesmo em drogas ilícitas. E quando eu fui crescendo, na idade assim de 7, 8 anos de idade, em algumas festas de família, que sempre a família se reunia, e ali eu via, cada dia naquelas festas ali, muitas vezes meus familiares usando drogas até mesmo na minha frente. Até muitas das vezes me dava um pouco de cerveja para me experimentar, no caso para me não aguar. E assim eu fui crescendo. Aos 10 anos de idade, perdi meu pai assassinado, e isso foi causando uma revolta muito grande dentro de mim. Foi aí que eu ingressei no submundo da drogadição. Sem saída assim para manter meu vício, ingressei na criminalidade. Só prejuízo. Né? É um campo, às vezes, muito difícil das pessoas quererem tratar, né? De quererem se tratar, e às vezes nem todos os profissionais estão dispostos a atender, né? Vocês imaginam que já vão ter uma visão diferente, né, quando formados sobre esse assunto, porque tiveram contato com isso, né? Vocês, de alguma maneira, imaginam um pouco assim, como que vocês vão tratar dessa questão quando estiverem formados? Bem, eu acredito assim que com a experiência que eu tive com essa pesquisa, certamente eu tenho um olhar diferente sobre o paciente que pode ser que venha até mim com algum tipo de transtorno, com algum tipo de dependência química. Realmente eu acho que eu vou ver de outra forma e vou tentar entender um paciente de uma forma mais global. Vou pensar justamente nessa questão da droga. Qual que é a função dessa droga para esse sujeito? É um olhar da gente pensar o que está por trás disso. A droga, no começo, é muito boa. Você ali entra na droga, na drogadição, são algo muito bom, mas ao final é como veneno. O viciado em drogas, ele droga para se viver e vive para se drogar. A nossa pesquisa é basicamente uma delimitação do perfil dos usuários, né? A gente quer saber o retrato dessa realidade da clientela de um dispositivo que se denomina CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial a Álcool e Outras Drogas. A gente buscou descrever através de um roteiro quais são as características daquela clientela, os aspectos. E nós fizemos aí, a partir disso, uma divisão. Dividimos os dados em dados sociodemográficos, dados clínicos e dados terapêuticos. Dentro desses dados a gente colocou diversas variáveis, né? Assim como sexo, faixa etária, a moradia, a religião,
o regional de onde eles vinham, do município de Betim. Na verdade, então, vocês estudaram a realidade e o retrato de quem que frequenta, né? Quais são os pacientes que frequentam o CAPS Álcool e Drogas, que é da Prefeitura Municipal de Betim, né? Nós temos, então, uma parceria lá no curso de Medicina e no curso de Psicologia com a Prefeitura Municipal de Betim, né? Onde são desenvolvidas algumas ações, estágios, pesquisas, né? E a gente, sensibilizado como está com a questão do álcool e das drogas, né? A gente, então, resolveu iniciar essa pesquisa, do qual eu tive o prazer de orientá-los, que foi muito bom. E depois de que vocês fizeram essa pesquisa, né? O que mudou, o que vocês pensavam encontrar? Tipo, quem que vocês achavam antes que usava drogas e o que vocês encontraram depois da pesquisa? Nós tínhamos uma ideia que a predominância era por drogas ilícitas. Acabou que a gente encontrou um perfil de usuários de drogas lícitas. O álcool, por exemplo, é proeminente no CAPS-AD. Sim. Você pensava que você ia encontrar mais pessoas que usavam crack? Sim. Por que você pensava isso, Alisson? Até por causa da realidade que a gente vê. A busca de acabar com as cracolândias. Sei. Essas... Vocês acham que isso tem a ver com o papel que a mídia oferece para o crack hoje em dia? Sim. Eu acredito que muito do que a gente fala, do que a mídia fala, de demonizar, né, o crack, principalmente não só o crack, mas as drogas ilícitas, isso acaba gerando essa noção de que quando a gente vai para um serviço que atende dependentes químicos, a predominância seria de drogas ilícitas. Sim. É porque também o crack é uma droga que causa uma grande deterioração da pessoa. E é um problema que está aumentando no Brasil, sem dúvida alguma está. Né? Mas como a pesquisa de vocês mostrou, parece que o álcool, como as pesquisas todas mostram de forma alinhada, o álcool ainda é o merecedor da nossa maior atenção, né, no ponto de vista da psiquiatria. Né? Eu sou psiquiatra, sou professor de psiquiatria. E aí, então, vocês notaram isso, né? E vocês chegaram a poder conversar com os pacientes ou vocês fizeram essa pesquisa? Como é que foi o método? O que vocês fizeram lá? Nós fizemos uma pesquisa documental. No caso, a gente não entrevistou diretamente nenhum paciente. Sim. Foi somente nos prontuários mesmo. Sim. Aí vocês pegavam no prontuários que tipo de dado? Justamente esses dados citados pelo Cláudio. Tá. Os dados referentes ao perfil sociodemográfico, ao perfil clínico, ao perfil terapêutico. A gente elaborou um instrumento de coleta de dados, né, que a gente só tinha que preencher a partir dos dados observados no prontuário, preenchido pela equipe do serviço, e a gente conseguia, a partir desses dados, preencher todos os itens do nosso instrumento e depois analisar os dados, tabular. Qual para vocês, como estudantes da área da saúde, né? Você está no meio do seu curso e o Alisson está terminando dele agora em psicologia, você está no meio do curso de medicina, qual que você acha que é a importância da gente fazer uma pesquisa de perfil, né, com clientelas em geral da saúde? Conhecer o público para melhor oferecer um atendimento para ele, para melhor atendê-lo. Sim. Qual que seria a consequência? Por exemplo, eu fico imaginando às vezes que quando a gente tem o traçado de um perfil, a gente pode muito mais pensar naquele paciente que chega, que ele tem mais tendência a ficar no serviço ou a sair. Então, a partir desse recorte do perfil, talvez a gente pensasse assim, esse paciente tem um perfil que fica aqui no serviço. Porque se a gente for pensar bem, vocês analisaram prontuários muito mais de pacientes que foram atendidos pelo serviço. Né? Porque também a gente tem que pensar na realidade dos pacientes que nem tiveram acesso, às vezes, aos serviços ainda. Né? Usuários de droga que ainda não foram atendidos. Então a pesquisa de perfil ela ilumina muito a gente no sentido de pensar, se esse é o perfil da clientela que vai procurar, de certa forma, este é o perfil das pessoas que mais aderem ao serviço. Né? E aí com isso a gente poderia então conseguir fazer um mapa de quem deveria pedir mais a nossa atenção na ocasião do acolhimento daqueles pacientes. Meu nome é João Ebert, tenho 39 anos, sou nascido aqui em Belo Horizonte e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Fui atleta do Clube Atlético Mineiro, né, o Galão da Massa, tive uma passagem também no Cruzeiro Esporte Clube e a vida foi continuando, algumas coisas foram acontecendo, algumas descobertas, tivemos uma perda muito grande nesse período que foi a morte do meu irmão, que era um irmão muito parceiro meu, e com isso
comecei a parar de jogar futebol, comecei a afastar das coisas, tive um pouco de depressão e conheci as drogas. Aos 23 anos, parei totalmente com o futebol, já totalmente entregue na droga, voltei para casa dos meus pais e lá que o inferno aconteceu. Perdi totalmente o controle, brigas todo dia, discussões, começou um convívio que não tinha mais jeito por causa do meu abuso do álcool e das drogas. E ao ponto de sair para a rua, ficar com os mendigos, não ficar mais dentro de casa, começar a perambular pelas ruas de Belo Horizonte, pedir dinheiro. E eu fui enviado para uma comunidade terapêutica, onde eu fiz um tratamento de 9 meses. E graças a Deus foi um aprendizado, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Esse assunto de álcool e drogas, ele é um assunto importante, porque além dele ser intersetorial, né, quer dizer, ele não toca só a saúde, ele toca o direito, ele toca outros vários setores da sociedade, segurança pública, né? Então, eu acho que, para mim, foi muito satisfatório orientar uma pesquisa com um aluno de cada curso de graduação, né? Até porque os trabalhadores de saúde, eles trabalham em equipe. Então, qual que vocês acham que é o efeito de fazer projetos fora do curso que você está cursando, com outras pessoas, né, que não são exatamente alunos do mesmo curso? Por exemplo, a experiência que vocês dois tiveram, um da psicologia e um da medicina, estudando perfil de álcool e drogas. Qual que vocês acham que é o impacto disso depois, no futuro? Justamente proporcionar o primeiro contato com essa interdisciplinaridade. No caso, conhecer como o profissional atua, o outro profissional atua, como que a gente discute o caso a caso. E isso é fundamental porque a equipe que atende esses dependentes químicos são compostas de diversos profissionais. Sim. E saber o olhar, e saber o que cada um faz né, nesse tratamento é fundamental. Acho que do lugar que ele fala, a especificidade do trabalho. O conceito contemporâneo de saúde hoje, ele pressupõe que a gente consiga trabalhar em equipe, né? Então essas atitudes todas que a gente tem tomado, como projetos de extensão, o próprio PET, que é o Programa de Educação pelo Trabalho, né, que são iniciativas que a universidade, que a PUC Minas tem e que disponibiliza para os estudantes, uma tentativa de fazer com que vocês trabalhem com pessoas, né, de diferentes áreas. Né? Porque o caso da dependência química, ele vai estar você vai encontrá-lo em todos os âmbitos da sociedade. Né? Mesmo que você não seja psiquiatra, né? No futuro, se você for cirurgião, fatalmente você vai encontrar algum paciente com algum distúrbio mental. Né? E o que você, Alisson, acha, né, no campo da psicologia sobre o tratamento hoje dos pacientes que usam droga? Você diz no caso do tratamento oferecido pelos psicólogos. Pelos psicólogos. Eu acho que é importante justamente por eles considerarem o caso a caso. Eles não consideram a droga no geral, como se fosse um sintoma social mesmo. Consideram a droga como na especificidade daquele paciente. Qual que é a função que a droga tem na vida daquele sujeito. Sim. Individualiza. Né? Isso, individualiza. Isso eu acho importante. Sim. Conhecer melhor o que a droga está exercendo para aquele sujeito, qual que é a função dela. Olá, meu nome é Kleber Reis. Tive problemas com drogas na minha adolescência. Aos meus 15 anos de idade, aos meus 11 anos de idade, tive meu primeiro contato com drogas, que foi com cola. E depois disso foi piorando, passei para maconha, para bebida, cigarro, cocaína. E no final, até crack eu já estava usando. E isso me prejudicou muito, porque meus amigos foram se afastando de mim, meus familiares, ninguém mais apostou em mim. E isso acabou me levando para as ruas. Cheguei a pesar 40 e poucos quilos. Hoje estou com 97 quilos, para a glória de Deus. E hoje eu vejo que era só ilusão que eu vivia.